O sol da tarde pintava o céu com tons vibrantes de laranja e roxo, projetando longas sombras sobre as ruas esburacadas da periferia. Para a maioria, era o sinal para recolher-se, mas para mim, Ethan e meus amigos Maia e Léo, era o momento perfeito para a aventura. Tínhamos 16 anos e uma sede insaciável por investigar os segredos que o mundo nos escondia. E o maior deles, no momento, era o edifício no fim da rua, apelidado pelos moradores de O Silêncio. O Silêncio era uma estrutura imponente, outrora um luxuoso hotel, agora consumido pela ferrugem e pelo esquecimento. Janelas quebradas pareciam olhos vazios, observando o bairro com uma tristeza silenciosa. As histórias sobre o local eram diversas e assustadoras. Aparições de fantasmas, desaparecimentos misteriosos e até relatos de rituais obscuros. Claro, a maioria era apenas boatos, mas a atmosfera pesada do antigo hotel, a sensação de que marcas de algo terrível haviam acontecido ali, era inegável. Tem certeza que é uma boa ideia, Ethan? Maia perguntou, seus olhos escuros percorrendo a fachada dilapidada. Ela sempre foi a mais cautelosa do grupo, a voz da razão em nossas loucuras. Relaxa, Maia, respondi, tentando soar mais confiante do que realmente estava. É só uma busca. Vamos dar uma olhada, ver o que encontramos. Prometo que não vamos entrar em nada perigoso. Léo, com seu eterno sorriso travesso, já estava a caminho da cerca enferrujada que circundava o prédio. Perigoso é ficar em casa entediado. Vamos, pessoal, a aventura nos espera. Com um suspiro resignado, Maia seguiu Léo. Eu, no entanto, hesitei por um momento. A sensação de perigo era palpável, mas a curiosidade era mais forte. Peguei minha mochila, que continha uma lanterna, um caderno de anotações e uma câmera, e me juntei aos meus amigos. A cerca cedeu facilmente sob a força de Léo. Entramos no terreno coberto de mato, sentindo o cheiro de mofo e poeira que impregnava o ar. A entrada principal do prédio, uma vez grandiosa, agora estava obstruída por entulho e tábuas de madeira podres. Léo, sempre o mais impaciente, já estava procurando uma maneira de entrar. Acho que por aqui, ele disse, apontando para uma janela no primeiro andar que parecia ter sido forçada. Com cuidado, Léo removeu os pedaços de vidro restantes e nos ajudou a passar. A escuridão dentro do edifício era quase absoluta, e o cheiro de decadência era avassalador. Liguei minha lanterna, e a luz fraca dançou sobre as paredes descascadas e o chão coberto de sujeira. Uau, Maia murmurou, admirando o saguão imenso. A estrutura do hotel, mesmo em ruínas, ainda demonstrava sua antiga grandiosidade. Colunas imponentes, arcos elaborados e o que restava de um lustre de cristal, agora coberto de teias de aranha, contavam a história de um tempo mais próspero. Começamos a investigar, movendo-nos com cautela. O silêncio era perturbador, quebrado apenas pelo farfalhar dos nossos passos e o gotejar constante da água. Cada cômodo que encontrávamos revelava um pouco mais sobre o passado do prédio. Quartos de hóspedes com mobília destroçada, um bar abandonado com garrafas vazias e uma sala de jantar onde o tempo parecia ter parado no instante em que a última refeição foi servida. No meio de uma das salas, encontramos um quadro coberto por um pano. Léo, movido pela curiosidade, puxou o tecido, revelando um retrato antigo de uma mulher com um sorriso enigmático. Seus olhos pareciam seguir nossos movimentos. Quem será ela? Maia perguntou, intrigada. Não sei, mas ela parece importante, respondi, anotando as características do quadro em meu caderno. A exploração continuou, e a sensação de mistério se intensificava. Sabíamos que estávamos invadindo, que estávamos desafiando as lendas sobre o local, mas a fascinação era maior do que o medo. Estávamos determinados a descobrir os segredos ocultos no silêncio, e a cada passo estávamos mais perto de desvendá-los. Mas, como logo descobriríamos, a verdade que nos aguardava era muito mais sombria do que imaginávamos. Aprofundando-nos nas entranhas do prédio, chegamos a uma área que parecia ter sido completamente isolada do resto, um porão úmido e escuro, acessível por uma escada de madeira carcomida. O ar ali era espesso e frio, e um cheiro nauseante de podridão pairava no ar. Não gosto disso, Maia murmurou, hesitando na entrada da escada. Vamos, só dar uma olhada, Léo insistiu, já descendo os degraus rangentes. Eu e Maia trocamos um olhar preocupado e seguimos Léo.
O porão era um labirinto de corredores estreitos e salas pequenas. A luz da minha lanterna mal conseguia romper a obscuridade, e cada sombra parecia esconder algo sinistro. Em uma das salas, encontramos um armário trancado com uma corrente enferrujada. Léo, com sua habilidade inata, tentou forçar a fechadura, mas a corrente era muito forte. Precisamos de algo para cortar isso, ele disse, frustrado. Enquanto Léo procurava algo para abrir o armário, Maia notou algo no chão. Era um pequeno livro coberto de poeira e com as páginas amareladas pelo tempo. Ela o pegou e começou a folheá-lo com cuidado. Olha isso, pessoal! Ela chamou, a voz cheia de surpresa. É um registro antigo. As páginas estão quase intactas. Nós nos reunimos ao redor de Maia, e ela começou a ler em voz alta. O diário contava a história de uma mulher chamada Elisa, que parecia ser a mesma do quadro que havíamos encontrado. Ela era uma das primeiras proprietárias do hotel, e seus relatos eram repletos de detalhes sobre a vida luxuosa do hotel, mas também de alusões a acontecimentos estranhos e desaparecimentos misteriosos. As páginas do diário revelavam um lado sombrio da história do antigo hotel. Elisa mencionava rituais secretos, reuniões noturnas e a crença em forças sobrenaturais. Ela parecia obcecada por um artefato misterioso que, segundo ela, possuía poderes extraordinários. A cada página lida, a tensão aumentava. De repente, um barulho alto ecoou pelo porão. Léo, que ainda tentava abrir o armário, se assustou. Que foi isso? Ele perguntou, assustado. Ninguém respondeu. O barulho veio de algum lugar nas profundezas do porão. Eu apontei a lanterna para o corredor escuro e senti um calafrio na espinha. Deve ser o vento, tentei disfarçar o meu medo. Mas não convenci nem a mim mesmo. Decidimos investigar a origem do barulho. Acompanhados pela luz hesitante da minha lanterna, avançamos pelo corredor escuro e úmido. A cada passo, a sensação de estar sendo observado se intensificava. No final do corredor, encontramos uma porta de madeira reforçada. A porta estava trancada, mas uma fenda permitia que víssemos o que havia do outro lado. Aproximei-me da fenda e espreitei, mas a treva dentro da sala era tão densa que não consegui distinguir nada. Parece que temos um problema, disse Léo, com um tom de voz grave. Tentamos arrombar a porta, mas ela era resistente demais. A cada tentativa, o pânico aumentava. Estávamos presos no porão e não sabíamos o que nos esperava. Enquanto lutávamos com a porta, Maia continuou lendo o diário. Em uma das últimas páginas, Elisa descrevia uma sala secreta localizada atrás da porta. Era onde ela realizava seus rituais e guardava o artefato misterioso. Pessoal, acho que descobri o que é, disse Maia, com a voz trêmula. Ela menciona uma passagem secreta, mas não diz como abri-la. De repente, um som estranho ecoou pela sala. Era como se algo estivesse arranhando a porta do lado de dentro. O pânico tomou conta de nós. Algo estava lá dentro e estava nos ouvindo. Léo, movido pelo desespero, começou a socar a porta com todas as suas forças. Precisamos sair daqui, ele gritou. Então, de repente, a porta se abriu. A escuridão engoliu a sala. O tempo parou. A única coisa que podíamos sentir era o medo. A obscuridade que nos envolveu era diferente de tudo que havíamos experimentado. Era uma treva espessa, palpável, que parecia nos sufocar. O cheiro de podridão e enxofre se intensificou, e um frio cortante invadiu nossos ossos. A luz da minha lanterna, antes forte, agora parecia fraca e inútil. A sombra da parede parecia tremer, como se algo estivesse se movendo nela. Alguém me ajuda. A voz de Léo ecoou no escuro, cheia de pavor. Nós nos agarramos, procurando reciprocamente. A escuridão nos separava, e cada um sentia o terror da solidão. De repente, ouvi um gemido. Era a Maia. Maia! Gritei, tentando desesperadamente encontrar sua voz. A resposta veio em um sussurro. Ethan, atrás de você. Virei-me, mas não consegui ver nada. A treva era absoluta. Senti um toque frio e úmido na minha mão. Meus pelos se arrepiaram. Não gritei, mas a palavra se perdeu no silêncio opressivo.
A luz da minha lanterna começou a piscar e, em seguida, se apagou. Estávamos completamente no escuro. O pânico tomou conta de mim. Corri desesperado para encontrar meus amigos. Mas a cada passo, eu me afastava deles. Eu estava perdido, sozinho em um labirinto de horrores. Enquanto corria, esbarrei em algo. Era a porta que havíamos tentado abrir. Mas agora ela estava selada, trancada. Estávamos presos. De repente, a escuridão começou a mudar. Formas grotescas e sombrias se materializaram ao meu redor. Elas se moviam, se contorciam, me observando com olhos vermelhos e brilhantes. Eram pesadelos materializados em carne e osso. Ouvi um rosnado gutural vindo de algum lugar próximo. Uma criatura monstruosa, com garras afiadas e dentes pontudos, saltou das sombras. Tentei gritar, mas a voz não saiu. A criatura me atacou. A dor foi lancinante. Senti suas garras rasgarem minha pele, seus dentes perfurarem minha carne. Caí no chão, sentindo o sangue escorrer pelo meu corpo. Vi as sombras se aproximarem, atraídas pelo cheiro do sangue. Elas se aproximaram, e a escuridão me engoliu. Então, de repente, tudo parou. A dor, o medo, a escuridão, tudo desapareceu. A luz do dia começou a filtrar-se pelas janelas quebradas, iluminando o porão com um brilho fraco e tremuloso. O silêncio pesado ainda pairava no ar, mas agora parecia diferente, mais leve, como se algo tivesse sido aliviado. Eu estava deitado no chão, machucado, mas vivo. Meus amigos estavam ao meu redor, também feridos, mas respirando. A escuridão havia desaparecido, mas o terror que nos deixará permanecia gravado em nossas almas. Ao levantar-me, percebi que o porão estava vazio. As formas grotescas e as criaturas sombrias haviam desaparecido, como se nunca tivessem existido. A porta que antes parecia trancada estava aberta, como se alguém ou algo tivesse liberado nossa prisão. Não havia sinal da criatura que me atacara, nem dos outros seres que haviam nos observado. Tudo parecia ter voltado à normalidade, mas eu sabia que não era verdade. Algo havia mudado dentro de nós, e aquilo jamais seria esquecido. Com cuidado, ajudamos uns aos outros a sair do porão, subindo os degraus rangentes com passos hesitantes. Ao sairmos para o saguão principal, o sol do final do dia nos acolheu, mas não trouxe conforto. Sabíamos que tínhamos vivido algo que ia além da simples exploração. O silêncio não era apenas um prédio abandonado, era uma prisão de segredos, de medos e de histórias que não deveriam ser contadas. E, mesmo que tentássemos esquecer, a memória de tudo o que havíamos visto e sentido continuaria conosco para sempre.